Bom dia, meus amados amigos e irmãos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia, leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 45º dia em que estamos perseverando para ler a Bíblia toda em um ano, se assim o Senhor permitir, certo? Hoje iremos ler Levítico, capítulo 6 e capítulo 7, livro do Antigo Testamento, e depois pularemos para Atos dos Apóstolos, começando o segundo livro do Novo Testamento, o livro de Atos, o livro que trata da história da igreja primitiva, né? O nascimento da igreja primitiva, que inclusive, é o tema da nossa escola bíblica dominical deste trimestre, né? A igreja em Jerusalém. Então, iremos começar o livro de Atos, alternando primeiro o Antigo Testamento em Levítico, depois Atos, capítulo 1. Tudo bem? Que o Senhor venha nos dar sabedoria através do seu Santo Espírito e que possamos ter amanhã abençoada e edificante para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo bem? Lembrando que a versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida, certo? A leitura bíblica é feita sem comentários dos textos lidos, tudo bem? E em breve eu estarei posicionando a webcam para nós começarmos para mais um dia de leitura desta palavra que vem nos edificando, nos fortalecendo a cada dia. Aguardem. Oremos. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso e único, a Ti devemos toda honra, toda glória e a Ti exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Pai, mais um dia estamos aqui na Tua presença nesta manhã para compartilharmos e lermos a Tua palavra. Meu Senhor, já são 45 dias consecutivos e o Senhor tem abençoado grandemente. Continua, meu Pai, nos dando força para trabalhar esse projeto e que possamos, se o Senhor permitir, terminar a leitura bíblica em um ano. Que as pessoas possam pegar suas Bíblias, lerem, colocar a palavra no seu coração e praticá-la. Meu Pai, inclusive isso também vale para mim. Oh, Deus, tem misericórdia. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Nos ensina, Pai, a ser pessoas melhores para o próximo, para aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares. Nos ensina, Pai, não só a ler a Tua palavra, mas também a viver a Tua palavra, a praticar a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai. Vem repreender toda interrupção agora pela manhã dessa leitura e que possamos ter uma manhã edificante para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Eu te oro, Pai, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, meus amigos. Levítico, capítulo 6, tem como subtítulo Sacrifício pelos pecados voluntários. Versículo 1 falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou retido que retém violentamente, ou depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. Trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Versículo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã.
e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, pois estatuto perpétuo seja. Toda será queimada ao Senhor. Assim, toda oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário se comerá. No fogo será queimada. Terminamos Levítico capítulo 6, vamos agora para Levítico capítulo 7. Tem como subtítulo a lei da expiação da culpa. Levítico 7, o versículo 1 fala: E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um
como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos, de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que esparge o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia que ofereceu seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, com imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado, para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor, oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada à direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada à direita por sua porção, porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. E o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Glória a Deus. Levítico capítulo 6 e capítulo 7, leitura concluída com sucesso. Vamos agora começar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o livro que trata da história da igreja primitiva, um livro tremendo. Mais uma vez, eu reforço aqui aos irmãos, é o livro que estamos trabalhando aqui na Escola Bíblica Dominical. Está aqui o tema do livro: A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Base.
Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Não deixem de participar da escola bíblica dominical. Vamos lá, Atos capítulo 1. Como todos nós sabemos, Atos foi um livro escrito por Lucas, certo? E vamos aqui, versículo 1 diz o seguinte: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, e foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, a ti toda honra, toda glória, a ti todo louvor, Deus de infinito amor e misericórdia, queremos aqui te agradecer por mais um dia, Pai, de leitura da tua maravilhosa palavra.
Começando aqui, meu pai, o livro de Atos, que trata da história da igreja primitiva, e também lendo lá Levítico, pai, do Antigo Testamento, saímos desta manhã edificados para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua firme e forte, Pai, na vida de cada um, que possamos perseverar cada dia mais e mais na leitura da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Ah, Pai amado, muito obrigado por tudo. Abençoa grandemente nosso dia de hoje. Dá um dia de livramento, de paz. Livra a nossa vida do acidente, do homem maligno, do acidente doméstico. Guarda nossos filhos, nossas crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos aqueles, meu Pai, que estão ao nosso redor. Que possamos ser instrumento, meu Pai, de exemplo, instrumento de fé, de alegria, de comunhão, para que possamos praticar a palavra que nós estamos lendo. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Dá uma quinta-feira abençoada para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui, 45º dia, Antigo Testamento, Levítico 6 e 7, foi a leitura de hoje. Novo Testamento, o livro de Atos, capítulo 1, o livro que trata da história da igreja primitiva, o livro que é tema da escola dominical deste trimestre. Não perca a escola dominical, certo? E hoje, quinta-feira, 17/7/2025. Que o Senhor continue abençoando. Tenham todos um bom dia e participem dos trabalhos da sua congregação. Honrem seu pastor, ore por ele, pela sua família, certo? Pela liderança da sua igreja, cada ministério, de juventude, de visita, de boas novas, de evangelismo, crianças, adolescentes, jovens, idosos, terceira idade. Meus irmãos, orem pelos trabalhos da sua igreja. Peça a Deus para fortalecer, dar direção, sabedoria aos líderes e participe quando possível. Tenham todos um bom dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Até mais.